Mas nesse primeiro vídeo eu gostaria de estar falando uma que me marcou muitíssimo, foi uma experiência muito forte. Para quem não me conhece, eu sou pastor, sou teólogo e Deus tem me usado pela sua infinita graça nos dons do Espírito Santo e principalmente na área de curas e libertações. Um determinado dia eu fui chamado para estar fazendo uma oração por libertação. Era uma pessoa que estava com câncer e aqueles que são usados nos dons do Espírito Santo sabem que o câncer ele é um espírito maligno. Então eu cheguei, depois de oração, jejum, consagração, eu cheguei até o local determinado. Após chegarmos no local, eu percebi que esta mulher, porque a pessoa que estava com câncer era uma mulher. Eu perguntei como ela disse que estava muito mal, com dificuldade inclusive para falar. Ela estava na casa dela e ela não conseguia mais caminhar, com muitas dores no corpo e com câncer em várias partes do corpo. Então era um estado já bem avançado. O que aconteceu? No mundo espiritual eu já percebi que tinha um peso. Eu já pude perceber que era uma ação demoníaca. Ao entrar na casa eu já percebi o ambiente pesado. Mas naquele momento eu estava com Deus e estava com a maioria. Quando comecei a orar, na mesma hora o Espírito se manifestou nela e começou a dizer que não iria sair. Que eu estava ali, que eu estava perdendo meu tempo, mas que não iria sair dela, porque eles tinham dominado ela e queriam matá-la. Naquele momento eu comecei a repreender os espíritos e comecei, em nome de Jesus, a mandá-los embora. Eles falaram que não iriam e eu falei, é hoje que acabou o seu império. É hoje que Jesus entra, é hoje que a glória de Deus vai se manifestar e essa pessoa vai ser livre para a glória de Jesus. Quando eu falei isso, ela começou a querer se agitar, na verdade os espíritos que estavam manifestados nela. Então eu coloquei as mãos na cabeça dela e disse para que todo o mal fosse embora. Ela disse, eu vou sair, mas só porque você não está sozinho. Aí eu falei assim, por que eu não estou sozinho? Quem é que está comigo? Eu sabia, que estava Deus comigo, que tinha a presença do Senhor comigo, que estava o poder de Deus sobre a minha vida. E os espíritos que estavam nela, que na verdade eram legiões que tinham dominado esta mulher, quando eu perguntei, quantos eram, e eles falaram, somos muitas legiões. Então era realmente uma situação que precisava de um milagre divino mesmo. Nessa hora, o espírito que estava nela, manifestado, falou assim, eu não posso contra ti, e é por isso que eu vou ter que sair, porque junto a ti tem 77 anjos. E eu, naquela hora, eu pude simplesmente entender e ver o mundo espiritual. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eu não estava sozinho, que Deus estava comigo e que eu tinha um exército de anjos ali que estavam me acompanhando. E naquele dia, nós oramos e após alguns minutos de batalha espiritual, nós expulsamos os demônios e essa mulher foi liberta para a glória de Jesus. Então você perceba como o mundo espiritual é real. A gente pode até não querer acreditar e não querer entender como funciona o mundo espiritual, porém existem sim anjos espirituais, tanto malignos quanto anjos fiéis de Deus. E no momento de uma batalha espiritual como essa que eu enfrentei, esse aqui é simplesmente um exemplo de muitos outros momentos que eu passei e eu pude perceber, eu pude ver a glória de Deus através de manifestações de anjos, porque nós temos a bênção e a proteção de Deus que provém através de anjos que são ministros, são servos de Deus que estão em obediência e estão trabalhando em prol daqueles que amam de herdar a vida eterna. Bom, nesse momento nós vamos falar sobre a origem dos anjos. No livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Colossenses capítulo 1, versículo 16.